Olá! Ao acompanhar as listas de vídeos anteriores, nós aprendemos técnicas de derivações para podermos diferenciar as mais diversas funções. No vídeo de hoje, nós vamos aprimorar a nossa caixa de ferramentas e adicionar propriedades para calcular derivadas de funções inversas. Então, vamos lá. Veja que, se uma função f tem inversa, então para todo x no domínio da função, vale a seguinte identidade, que f é menos 1 composta com a função f dá o próprio x, ou seja, é a função identidade, assim como f composta com a função f menos 1 de x também dá o próprio x. Agora veja que se assumirmos que tanto f quanto f menos 1 são funções diferenciáveis, a gente pode usar esta fórmula acima para poder calcular a derivada de f menos 1. Nesse caso, a derivada então de f menos 1 composta com f é a derivada da função x, que, como a gente já viu, vale 1. Então, para derivar a composição, a gente usa a regra da cadeia. Então, aplicando a regra da cadeia, a gente teria que a derivada da composta é a derivada da função de fora, então é a derivada de f a menos 1, avaliada na função de dentro, ou seja, em f de x, vezes a derivada da função de dentro, que seria f' de x. Se f' de x é diferente de zero, a gente pode passar esse valor dividindo, então o valor da derivada da função inversa fica dado explicitamente pelo valor da derivada de f' de x, como sendo 1 sobre f' de x. Só que para a gente poder fazer isso, a gente teve que assumir que f menos 1 também é derivável. No teorema a seguir, a gente vai ver como a gente pode garantir que f menos 1 seja derivável. Então, o teorema diz o seguinte: se f é uma função que tem inversa, a gente vai denotar essa inversa por enquanto por g, e é tal que f é derivável no ponto x, a gente vai denotar aqui então y como sendo f de a, f' de a é diferente de zero, e a função inversa é contínua no ponto y igual a f de a. Com essas propriedades, a gente consegue garantir que a função g, ou seja, a função inversa, tem derivada e, pela propriedade que a gente acabou de ver, a derivada de g no ponto y, que seria no caso f de a, é 1 sobre a derivada da função f avaliada no ponto g de y. Isso aqui, lembre que isso é o a. Então, seria 1 sobre f' de a. Então, esse teorema nos dá uma fórmula para a derivada da função inversa que vem direto da regra da cadeia. A demonstração do teorema não é muito complicada, mas nós vamos omiti-la por enquanto. Vamos fazer esse exemplo agora e verificar quanto vale a derivada da função y igual a arco seno de x, que é a função inversa da função seno de x. Então, a derivada da função arco seno de x, vamos escrever d dx de arco seno de x, pelo teorema, isso é 1 sobre a derivada da função seno avaliada no ponto arco seno de x. Veja então que a derivada da função seno é o cosseno de x, então isso é 1 sobre o cosseno do arco seno de x. Ou, como a gente escreveu em cima, que y é arco seno de x, e a gente pode escrever isso como sendo 1 sobre o cosseno de y. Agora, o que a gente poderia fazer é melhorar um pouco essa expressão e escrever o que seria o cosseno do arco seno de um ângulo x. De fato, veja que a gente tem a identidade que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo sempre vale 1. Isso significa que o cosseno ao quadrado de y é sempre 1 menos seno ao quadrado de y. Se a gente substitui o y por arco seno de x, a gente vai ter então que o cosseno de arco seno de x vale a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado do arco seno de x, que de fato é x ao quadrado.
já que o seno e o arcosseno são funções inversas. Então, o cosseno do arcosseno de um ângulo é a raiz de 1 menos esse ângulo ao quadrado. Se a gente substitui na expressão que a gente tinha anteriormente, a gente chega à expressão que a derivada do arcosseno, né, arcosseno linha de x, vale 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Vamos usar a mesma ideia para calcular a derivada da função arcotangente de x. A derivada da função arcotangente de x é 1 sobre a derivada da função tangente de x avaliada no ponto, né, no arco tangente de x. Isso então é 1 sobre a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Então, 1 sobre a secante ao quadrado avaliada no ponto arco tangente de x. E aí agora a gente pode fazer a mesma coisa para saber quanto vale a secante ao quadrado da arco tangente de x. Assim como a gente fez para o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, a gente tem a propriedade que a secante ao quadrado de y é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de y para qualquer y. Isso significa, então, que a secante ao quadrado do arco tangente de x é igual a 1 mais a tangente ao quadrado da arco tangente de x. Ou seja, a secante ao quadrado de arco tangente de x nada mais é do que 1 mais a tangente ao quadrado do arco tangente de x, mas a tangente da arco tangente é o próprio x, então isso aqui nada mais é do que 1 mais x ao quadrado. Se a gente volta para reescrever a função em função, tudo agora em função de x, a gente vai concluir então que a derivada da função arco tangente de x é então 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Para a gente terminar esse vídeo, eu vou só colocar aqui as fórmulas das funções inversas, das derivadas inversas das funções trigonométricas. A gente calculou para o seno e para o arco tangente. Vou deixar como exercício para vocês verificarem as outras. E assim que possível, eu coloco essas tabelas de derivadas na página do Moodle. Então, vamos terminar por aqui. Até o próximo vídeo.